Certa vez, o saudoso Padre Léo, servo de Deus, Padre Léo, e ele, numa adoração, perguntava a Jesus assim, Senhor, aquele silêncio da adoração, o coração dele, né? Tum, 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 tum. E ele perguntou a Jesus, Senhor, por que esse coração, por que meu coração faz barulho? Né? E aí Jesus respondeu para ele, Léo, cada vez que o seu coração bate, sou eu dizendo para você, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O Padre Léo ficou muito emocionado porque ele disse, vejam só, Jesus está dizendo, aí ele foi pesquisar, quantas vezes um coração bate por dia? E aí o Padre Léo conta que ele foi pesquisar e ele ficou muito impactado, porque um coração bate pelo menos 100.000 vezes por dia. Vocês sabiam, não? O seu coração, ei combatente, seu coração bate pelo menos 100.000 vezes por dia. Então, notem, Jesus está dizendo todos os dias, pelo menos 100.000 vezes, eu te amo, filho, eu te amo, filha. E eu quero dizer para você que está aqui, eu não sei aqui quem já se sentiu ou está se sentindo assim. Ninguém está olhando para mim, ninguém está nem aí para mim. Pelo menos 100.000 vezes Jesus está dizendo para você, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque às vezes diz mais, quando a gente está em perigo, o coração acelera, Jesus diz ainda mais forte, né? Grita, eu te amo, filho, eu te amo, filha. Meus irmãos e minhas irmãs, se existe algo que nos cura de verdade, escuta isso aqui que eu estou te dizendo, se existe algo que nos cura de verdade, é o amor de Deus. E eu quero falar porque isso aqui é muito sério. O amor de Deus nos cura. Meus irmãos, é remédio? É. O amor de Deus é remédio em nossas vidas. O amor salva. O amor ressuscita, o amor dá vida nova, o amor muda histórias. Por isso que tem gente que está aqui, que entrou, experimentou o amor de Deus e até hoje não se reconhece. Quando ele olha para o passado e olha para hoje, não me reconheço mais. Quantos testemunhos que eu leio, a pessoa diz assim, Geraldo, eu não me reconheço mais. O povo mesmo chega para mim e diz assim, e o que é o segredo? Eu quero ser combatente também, porque você mudou demais. Meu Deus, você está muito diferente. Sabe por que é? Porque o amor salva, ressuscita, cura da vida nova. Eu dizia, sabe qual é o dia mais bonito, mais importante, o melhor dia da nossa vida é quando Jesus entra nela. Quando nós nos reconhecemos amados por Deus. Agora, para isso preciso fazer uma experiência. O que é realmente cura interior? Porque perceba, nós temos doenças físicas, inflamações e etc. que a gente precisa de cura. Mas a cura que a gente mais precisa é a cura interior. Porque nada nos bloqueia mais do que o nosso interior, do que as doenças interiores. Meus irmãos, e isso é fato. Tem gente que está numa doença gravíssima que não tem cura. Mas você chega perto da pessoa, a pessoa, meu irmão, e aí o cenário muda. Porque a pessoa é tão diferente, interiormente está tão blindada, tão curada, não dá nem para perceber o tamanho da doença que a pessoa está passando por fora. Tem gente que está passando por uma doencinha desse tamanho a doença, mas o seu interior está tão enfraquecido que a doença aumenta, que a doença cresce. Então eu vou dizer para você, nós precisamos de cura interior. É interessante que nós precisamos de cura interior e a cura interior consiste em quê? Em estarmos abertos para sermos amados. E para amar também. Olha o movimento. Abertos para sermos amados. Quando nós estamos feridos, o que é que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz, a gente se fecha. É assim. Toda vida que a gente está ferida, a gente se fecha. É até, entre aspas, como uma proteção natural. Né? Eu me fecho. Então, escute isso. A cura interior, ele consiste em estarmos abertos para sermos amados e para amar. É o movimento. Como assim, Geraldinho? Não é para amar e ser amado, não. Eu quero mostrar isso aqui para você. Eu fiz questão de falar para ser o contrário. É uma experiência de ser amado para amar. Não é amar e ser amado, não. Como é que você vai amar se você não é amado? Ninguém pode dar aquilo que não tem. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Isso aqui é muito forte, escute isso que eu quero te dizer, isso aqui é forte demais. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Ninguém dá aquilo que não tem. Mas ninguém me ama. Deus te ama. Por isso que a experiência principal, maior, mais importante que você, que eu, nós precisamos fazer é o amor de Deus. Porque quando nós nos sentimos amados por Deus, nós estamos aptos a amar outras pessoas também. Sabe, meu irmão,
Remédio ajuda? Sim. Terapia ajuda? Sim. Os tratamentos ajudam? Sim. Tudo isso ajuda, mas não resolve. Ajudar é uma coisa, resolver é outra coisa. Como assim, Geraldinho? Doenças interiores, só isso não é suficiente. Isso é uma ajuda muito importante, válida, rica, vai acelerar o processo muito tempo, mas só isso ainda não é o suficiente. Senão você vai passar o resto da vida fazendo terapia, tratamento, remédio e não resolve. O que resolve é a experiência do amor de Deus. Muitas pessoas, infelizmente, não estão abertas para serem amadas. E é preciso ter essa compreensão do amor que o Senhor tem por mim. Meus irmãos, amar é treino. Eu pensei que amar é sentimento. Amar não é sentimento, amar é treino. É o quê? É a cada dia uma pitada. Amor é a cada dia uma pitada. Muitas vezes, Deus nos leva a situações em que dizemos até assim, onde está Deus? Meu Deus, olha o que eu estou sofrendo. Mas Deus não nos abandonou. Lembre-se, Deus nunca nos abandona, nem nunca nos abandonará. Nunca, nunca. Pelo contrário, Ele está contigo nessa batalha, unido os teus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. Sabe? E sempre, talvez você esteja apavorado em meio ao sofrimento, mas saiba que isso é necessário. Como assim, Geraldinho? Escute, desde a escola a gente aprendeu. Para ser aprovado, você passou pelo quê? Por uma prova. Você só mudava de ano, você só passa... Eita, quantas provas, hein? Difíceis, recuperação. Porque você foi aprovado, não foi isso? Passou por uma prova. Então, meus irmãos, na nossa vida, por que Deus não nos tira? Para que a gente possa ser aprovado, para amadurecermos. É igual a mãe, né? Eu orientava uma mãe exatamente sobre isso, o filho já maior e etc. Não é que eu não posso sair, que eu tenho que fazer o lanche do menino. Eu disse, como assim? É bebê? Não, é grande já. Eu disse, sim. Eu disse, amada, você está tirando até a capacidade do instinto natural dele. Os homens das cavernas. Eles iam lá, eles iam pegar um animal selvagem para comer. Então, ele não se preocupa não, mãe. Sai. Ele não vai morrer de fome não, ele se vira. Você vai ver. Agora, não, mas para ele se virar, você vai ter que sair. Entende? Às vezes, na nossa questão, para a mãe é difícil ouvir isso, porque ela não quer, tem um instinto de proteção, né, de cuidado. E eu quero dizer isso para você. Às vezes é preciso a gente deixar, porque senão não amadurece. Senão não amadurece. Exatamente essa mentalidade de proteção faz isso. Então, eu vou dizer para ti, amado, amada, Deus te ama. Isaías 49, de 15 a 16. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que está gravada na palma da minha mão. Ei, combatente, o teu nome está escrito na palma da mão de Deus. Isso é muito amor. Infelizmente, quando você não sente esse amor, você acaba dizendo para si assim, que não ama. Você se acusa, se condena. Eu não amo. Quantas pessoas que eu já atendi que dizem assim, Geraldinho, meu coração é de pedra, porque eu não sinto amor. Eu não sinto amor. E eu quero dizer para ti, há amor em ti. Mas, infelizmente, quando você não sente, né, você acaba dizendo que não tem. Quando estamos voltados para o Senhor, quando nós decidimos, lembra que eu disse que o amor é decisão? Quando nós decidimos buscar a Deus, nós nos sentimos amados. E começamos a amar aqueles que estão à nossa volta. E sabemos que passamos da morte para a vida, porque o amor de Deus está em nós. E aí nós começamos a amar o outro. Não é possível amar os outros se não amamos a Deus em primeiro lugar. Não é possível amar a Deus se não tivermos essa experiência. Sabe? Precisamos passar pela experiência. E uma repórter uma vez perguntou à Madre Teresa de Calcutá, o que é ser santo? E ela respondeu, ser santo é fazer as pequenas coisas com grande amor. Entendeu? Mas só consegue fazer as pequenas e as grandes coisas com grande amor quem se sente amado. Lembra do movimento que eu disse? Ser amado para amar. Agora, não confunda, não é ser amado pelas pessoas ou por uma pessoa específica que a gente cobra. É ser amado por Deus. Quando eu me permito mergulhar nesse amor, a minha vida se transforma e isso gera um transbordo, uma onda de amor sem fim.
Escute bem uma história que eu vou contar para você. Uma cena passa no supermercado. 2 netos e a avó fazendo compras. Somente o essencial, escute. O que está anotado numa curta lista nas mãos. A vovó tem uma listazinha. E eles estão comprando o mínimo, só o essencial. Uma pequena lista, uma sacolinha. A menina apanha da prateleira um bolo confeitado lindo, maravilhoso e coloca no carrinho de compras, no caixa. A avó percebe que não tem dinheiro suficiente e pede: devolva, minha filha. E a garota insiste: mas vovó, olha, vovó, é o aniversário. E nananã. Olha, e a avó diz: minha filha, em outro momento, quando nós tivermos condições, a gente vai comprar o bolo. E a menina responde triste: vovó, a senhora disse isso da outra vez já. E um rapaz estava assistindo tudo. Comprou o bolo deixado no caixa. Depois que ela saiu, ele correu atrás dela, alcançou as 3 e colocou nas mãos da criança. E a avó disse: não, nós não podemos aceitar, não, o senhor não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Aí ele olhou, deu um sorriso e disse: senhora, na verdade, eu tenho obrigação de fazer isso. Escuta isso, gente. O homem surpreendeu, porque ela foi dizer: não, o senhor não tem obrigação de fazer isso. Ela disse: na verdade, eu tenho a obrigação de fazer isso. A mulher não entendeu. E aí ele contou para ela com um sorriso: olha, vou te contar. Quando eu tinha 7 anos, na idade dela, eu estava no supermercado, escolhi um bolo, era meu aniversário. Minha mãe explicou que não tínhamos dinheiro. Também saí triste, igual a sua neta. Um homem chegou, comprou, mandou embrulhar e me entregou. Insistiu para que a minha mãe me deixasse aceitá-lo. Ela pediu que ele escrevesse o seu número de telefone em um papel, para que, quando possível, ele devolvesse o valor a ela. Escute bem. Ele escreveu algo no papel, colocou no bolso da minha camisa. Então, diz a avó: pois faça o seguinte, escreva também o seu telefone, que nós também devolveremos o valor assim que nós pudermos. As crianças chegaram em casa, carregando sacola, a menina muito feliz. Foi ao encontro do avô, que estava numa cadeira de rodas, depositou o bolo no colo dele e disse: feliz aniversário, vovô! Olha que lindo. Obrigado, disse ele, é o meu favorito, filhinha. E para a esposa ele disse assim: mas meu amor, você não deveria ter gastado com bolo. Você sabe das nossas dificuldades. E ela disse: não gastei. Foi um rapaz que comprou e ofereceu. Pedi que ele escrevesse nesse papel o número do telefone dele. Veja, está aqui. Aí o avô abriu o papel dobrado e leu. Não tinha um telefone escrito, tinha uma frase. Um simples ato de carinho cria uma onda sem fim. Um simples ato de amor cria uma onda sem fim. Rapidamente sua mente o remeteu para uma cena no supermercado. Era ele. Alguns anos atrás, vendo uma mãe explicando para um menininho de 7 anos que não tinha dinheiro, e ele adquiriu o bolo, entregou ao menino, cujos olhos brilharam. E ante o pedido da mãe que anotasse o nome do telefone, ele escreveu aquela mesma frase. O vovô escreveu aquela mesma frase. Sim, um simples ato de amor cria uma onda sem fim. É a corrente do bem, que de formas muito específicas também alcança quem praticou. Ele deu lá atrás, acabou voltando para ele quando ele nunca esperava. Isso é muito forte. Sabe? Quando a gente espalha o amor, quando a gente mergulha no amor, e quando a gente leva e transborda esse amor, isso gera uma onda que você, nem eu, nem ninguém nesse mundo é capaz de medir. Nenhum de nós é capaz de medir o tamanho dessa onda de amor. E ela é sem fim. E ela vai e continua e continua.
e continua e continua. Você que ilumina vidas, você que abençoa vidas, vai voltar para você, é inevitável. É inevitável. Lá na frente, acaba voltando e atingindo até os teus. Então, meu irmão, minha irmã, que mergulhemos no amor e que transbordemos amor. Deus nos deu uma missão, combatentes. Sermos sinais do amor de Deus no coração da humanidade. Nós somos esses raios de luz. Por isso que eu digo, os faróis nunca podem parar de iluminar. Porque a gente não devem, né? Porque poder a gente pode, na hora que quiser, parar de iluminar. Mas entenda, as trevas cada dia se espalham, o mal, a violência, o ódio, o desentendimento. Nós precisamos ser esses sinais luminosos do amor de Deus, que espalham bênçãos. Essa onda é sem fim.